Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Hoje quero chamar a sua atenção para um assunto por demais intrigante: o uso de aparelhos celulares em sala de aula. Esse debate é antigo, mas agora o Ministério da Educação quer regulamentar o uso de celulares nas escolas do Brasil por meio de projeto de lei. Porém, em um mundo tão conectado, educar para o uso consciente é essencial, mas proibir isoladamente não parece ser a melhor solução. Precisamos levar em consideração que estamos ensinando uma geração que já nasce deslizando o dedo na tela, com um olho no professor e o outro no celular. Isso é um grande desafio. Se o uso da tecnologia precisa de limites, esses limites devem vir com a educação digital. Porém, estudos do IBGE mostram que apenas 40% dos estudantes de escolas públicas têm acesso à internet de qualidade. E aí surge a pergunta: como educar digitalmente sem o básico? Pois bem, para falar sobre esse e outros assuntos, neste programa nós vamos conversar com a dirigente da CNTE e do Sintese, professora Ivonete Cruz. Então, por favor, deixe o celular de lado nesse instante e preste atenção no programa, principalmente se você for pai, mãe, aluno ou aluna. Está no ar, TV Sintese. Dando continuidade à nossa série sobre o mês da consciência negra, em nosso Cine Resistência de hoje, apresentamos um documentário no qual o título já diz tudo: Consciência Negra. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Para celebrar o início do mês da cultura africana, o documentário Consciência Negra traça um panorama da trajetória dos negros no Brasil. Grandes nomes do movimento negro no país repercutem a herança da escravidão e suas consequências no presente e no futuro do povo brasileiro. Este documentário, Consciência Negra, está disponível gratuitamente no YouTube. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Como anunciamos no início do programa, hoje vamos conversar com Ivonete Cruz, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e do Sintese. O primeiro assunto será o Seminário Internacional da Educação, promovido pela CNTE, do qual ela participou no outubro passado. Bom, Ivonete, vamos começar contando pra gente como foi esse seminário, qual o propósito e boa tarde, seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde, Luana, bom estar de volta. Isso, nós estivemos participando na última semana de outubro de um evento convocado pela CNTE, onde reuniu um conjunto de agendas da CNTE. Nós tivemos reunião da direção da CNTE, da qual faço parte, por conta da necessidade de fazermos análise da conjuntura no pós-eleições, né? E aí no período logo após as eleições do segundo turno, nós tivemos reunião da direção, onde o foco foi debater essa questão de analisar a conjuntura e os desafios para o movimento sindical dentro dessa conjuntura. E emendando na reunião da direção da CNTE, teve início o Seminário Internacional da Educação. É sempre um espaço extremamente importante. Primeiro, porque é construído com a participação de militantes, mulheres e homens que militam no movimento sindical, que lutam em defesa da educação pública, de qualidade, como um projeto social, no mundo inteiro. Então, esses seminários internacionais de educação, eles ocorrem de 2 em 2 anos, e ao término deles sempre é aprovada uma carta que simboliza todo o debate que foi feito durante aqueles dias.
Foi um debate extremamente necessário nessa conjuntura que a gente vive política, que não é de Sergipe, não é do Brasil, é do mundo. Nós tivemos a participação no seminário de professores e professoras que fazem parte do movimento sindical da África, vários países da África, assim, experiências muito importantes de vivências mesmo, do lugar de professores e professoras, da Europa, especificamente Portugal, uma grande participação de professores e professoras de Portugal, da Alemanha, a América do Sul, nós tivemos lá a participação de companheiras da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Chile. Então, mas em síntese, as mesas eram colóquios, vários colóquios de mesas formadas por um grupo de pessoas, em que o que a gente percebe é que a educação ela é uma política pública que só é pauta prioritária em em promessas de campanhas eleitoreiras, por exemplo. Mas que dentro da gestão pública, a oferta da educação pública gratuita, de qualidade, que atenda ao propósito, ela não é uma realidade em lugar nenhum no mundo, pensando numa concepção de seminário internacional. Um dos grandes debates que fizemos é a profissão do professor é uma profissão que hoje já não é considerada algo que desperta o interesse de quem vai estudar, de quem vai do jovem. Então, se você vê assim, você quer ser professor, você percebe uma certa dificuldade em você ver jovens que queiram se colocar para a profissão. Isso se deve a quê? A essa política de desvalorização. Não, o professor não é um profissional que seja valorizado diante da importância da profissão que nós exercemos. Então, esse foi um grande debate, que aí eu quero fazer um adendo à política pública do MEC. Porque, assim, ao pensar essa coisa mundialmente, a profissão do professor é uma profissão que não desperta a paixão, o interesse e a vontade. E aí a gente viu que no mesmo dia, no dia que iniciou o seminário internacional em Fortaleza, o ministro Camilo Santana, que é do Ceará, estava lá em Fortaleza anunciando um pacote de medidas. E dentre uma dessas medidas que o MEC anunciou, que o ministro Camilo Santana anunciou, foi de que vai ser construído também mais um pé de meia. Vai ter mais um pé de meia, que é uma bolsa que vai ser paga a estudantes que queiram fazer licenciatura, estudar nas áreas da licenciatura. Para virar professor. Para virar professor. Veja como é complexo. De que adianta você ter o pé de meia para você meio que estimular as pessoas a quererem fazer a licenciatura. Mas ao chegar no chão da escola, ele não vai ter a realidade que ele espera ter. Então, ele não vai ser professor. Meia nenhuma, não vai ter meia nenhuma, não vai ter piso, não vai ter carreira, não vai ter condições de trabalho, não vai ter as condições mínimas para ser um profissional. Acho necessário colocar que a presença do secretário da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, do MEC, esteve participando, a convite da CNTE, um espaço onde não há problema nenhum da participação do MEC, e ele traz uma fala em que não assume compromisso. Ao nosso ver, esse foi um dos problemas mais graves da participação do secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino, é que ele não assume compromisso. Não assume compromisso com o piso, que é algo que que pode ter problemas assim muito grave dentro da política do arcabouço fiscal, que esse é outro debate. Não assume compromisso com carreira. Nós estamos em discussão nacionalmente de diretrizes à carreira, mas na fala do secretário ele não assume compromisso com carreira. Ele não trabalha qual é a política de financiamento. Nós temos um Plano Nacional de Educação em debate. O próximo ano será aprovado um novo Plano Nacional e, na nossa participação, a gente cobra do secretário. Quando é que o MEC vai mudar o rumo, a rota e suspender definitivamente a interferência das empresas privadas, das fundações privadas, a exemplo da Fundação Lemã, que é quem passa a disputar o financiamento da educação pública, por exemplo, na Escola Conectada, milhões e milhões foram repassados direto para as empresas privadas.
Segundo o secretário, não há evidências na fala dele. Ao nosso ver, uma afronta da parte do secretário, colocar num seminário com a participação de tantos professores, de que não há evidências de que o MEC sofre uma forte influência e um controle sobre as empresas privadas. Ou seja, um desserviço para quem estava ali para discutir uma educação de qualidade. Agora nós vamos entrar na pauta do nosso editorial de abertura, a regulamentação do uso de celulares em sala de aula. O debate sobre o uso desses aparelhos na educação já existe há tempos, mas agora parece que estamos prontos para dar um passo mais profundo. O MEC se propõe a regulamentar o uso de celulares nas escolas do Brasil por meio de um projeto de lei que está em fase de construção. O Sintese e a CNTE acreditam que a simples proibição do uso de celulares nas salas não é suficiente, sendo fundamental uma educação digital que ensine o uso responsável da tecnologia. Bem, Ivonete, como você enxerga essa necessidade na prática, principalmente aí nas escolas que têm recursos mais limitados? Veja, Luana, essa é uma pauta extremamente complexa. E exatamente pela complexidade da pauta, ao nosso ver, ela não se resolve com uma lei. Não é uma lei determinando a proibição que vai resolver um problema da complexidade que é, por exemplo, o uso do aparelho, e isso é um debate que já vem sendo feito por psicólogos. Você acompanha debates sobre essa questão do isolamento, do distanciamento, da forma como crianças e jovens têm passado um longo período do seu tempo colado na tela de um celular, e isso evita a socialização, não tem mais relações. Então isso faz parte de um debate maior, que passa por uma questão social e não apenas educacional. Primeiro, acho que esse é um primeiro dos aspectos, precisa ser debatido. Não é uma questão meramente da escola, é uma questão da sociedade. E é preciso se discutir isso amplamente, com vários outros profissionais que discutem a questão do relacionamento humano, da questão da vida das pessoas e do adoecimento, inclusive, que esse uso demasiado do aparelho, do uso celular tem provocado. Esse é um debate. O segundo debate é o uso na escola. Veja, como eu coloquei, isso foi do ano passado, e o MEC gastou milhões de reais para garantir um projeto, especialmente nos estados do norte, mas no Brasil inteiro, que é o chamado Escola Conectada. Sim. Qual é o propósito? É de que as escolas passem a ter banda larga para que os alunos tenham acesso à tecnologia. Ok. Se a escola vai se tornar um espaço conectado e o aluno vai ser proibido de usar o aparelho, como é que ele vai utilizar o aparelho na escola conectada? Ou se o projeto só vai permitir que o estudante use o aparelho para fins pedagógicos. Como é que vai se dar essa relação na escola? O aluno vai ficar com o celular dele. Imaginem isso, jovens. Nós não estamos falando de robôs. Sim. Que são automatizados por um sistema, por um controle. Agora você pega seu aparelho, o que você vai estudar. Então como todas as escolas não vão ter tablets, então pode ser que de vez em quando o professor precise que o aluno use o aparelho. Mas agora é permitido, a gente permite, a gente deixa. Beleza? Não é mais proibido. Agora você pode pegar seu aparelho e você vai pesquisar. Terminou, proibiu, bota na bolsa. Vai ser possível isso? Por isso que o debate que nós fizemos na CNTE, como dirigente da CNTE, é que o que precisa ser construído são debates nas escolas. As escolas, elas têm autonomia. Então, nesse sentido, eu já lanço a minha próxima pergunta. Como você vê o papel, e aí é do professor, da professora, da comunidade escolar, diante da regulamentação, para que ela tenha, de fato, um impacto na aprendizagem? Então, eu parto desse princípio. Ao proibir, parece que o professor já não perdeu, inclusive, a autonomia dele de definir na sala de aula o momento em que o estudante pode ou não pode. A proibição por lei gera a interpretação da total ausência de autonomia docente, que é uma das pautas muito caras para a gente. É de que a escola, o espaço da sala de aula, é um espaço da autonomia
do professor e da professora, e que ele alinhe diálogo com os estudantes, ele define regras, porque a escola não é um lugar da ausência das regras. Todo espaço tem regras, na convivência familiar, em todo lugar onde você vive, você estabelece regras, hora de dormir, hora de acordar, hora de organizar as coisas. A escola também é isso, tem hora para as coisas. Então, se é uma lei nacional que vai estar definindo, o professor e a professora só vai dizer, você tem que fazer porque é lei. Se não fosse lei, você... Cumpra-se. Cumpra-se. Entende? Isso não se adequa à realidade de uma escola onde tem uma discussão com pessoas. A escola é um lugar de gente. Eu costumo sempre dizer isso. Escola é lugar de gente, não é lugar de robôs. Se o celular ele precisa ser reavaliado, o uso do celular não pode ser pela proibição, mas precisa ser pela conscientização. E aí também temos mais um problema, que é o acesso desigual à tecnologia, que é um desafio aqui no nosso país. Como que você vê a questão da infraestrutura das escolas? Você estava até falando sobre essa questão desse projeto, né, da escola conectada. E quais são os passos, ao seu ver, que o MEC deveria adotar como prioritário nessa questão da regulamentação do uso de celulares em sala de aula, dentro da escola, para que isso não gere ainda mais um abismo maior educacional do que o que já temos hoje? Esse debate tecnológico passa por uma questão ampla de discussão. Por exemplo, se você vai ver países como a Finlândia, já está reavaliando o uso, inclusive, da tecnologia como instrumento principal do ensino e da aprendizagem, porque tira o manuseio do livro. Você passa a viver o tempo inteiro com a sua cara colada numa tela. Mas ainda tem a profunda desigualdade. Por isso que eu disse que as escolas conectadas, o ano passado, quando o MEC instituiu o programa, prioritariamente foram para os estados do norte, porque eles partem da tese que são os estados do norte por conta das grandes distâncias, de muitos estudantes da condição socioeconômica, que para chegar à escola tem muita mais dificuldade do que em outras regiões e que precisava conectar todo mundo. Mas a escola, para ser de qualidade, ela não passa apenas por... A escola conectada é importante, que a gente vive na área da tecnologia. Mas assim, todas as escolas têm padrão e nem todos os estudantes têm telefone. Tem muito estudante que não tem comida. Então eu penso que o MEC está preocupado com uma coisa que não é a principal problema da educação. De certo, Ivonete. Ivonete, quero agradecer a sua presença. Tinha um tempinho que não vim aqui, muito feliz de estar aqui com você. E volte em breve para a gente falar de mais assuntos envolvendo aí a educação nacional e do mundo, como você trouxe hoje para a gente. Muito obrigada. Com certeza, temos muitas pautas em debate que precisamos estar sendo informados. Eu que agradeço por poder estar aqui. Obrigada. O celular reflete a nossa sociedade desigual, mostrando tanto o acesso ilimitado de alguns quanto a carência de outros. Como você pôde perceber durante a entrevista com Ivonete, é preciso focar na infraestrutura das escolas, assegurando conectividade e dispositivos adequados. Porque ensinar o uso responsável vai além de proibir ou liberar. É um exercício de cidadania. A regulamentação deve refletir o nosso tempo, sem abrir espaço para o mercado transformar a educação em produto. Não queremos uma escola que vende conteúdos digitais como mercadoria. Queremos uma escola que usa a tecnologia para abrir portas, ampliar horizontes e instigar perguntas. Se a regulamentação for bem pensada, esses aparelhos que hoje distraem podem se tornar ferramentas de aprendizado verdadeiro. E isso não é sobre acreditar que o celular resolverá todos os problemas, mas entender que, se bem usado, ele pode alcançar muito mais do que imaginamos. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque
porque tudo é educação. A entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma